Bom, vamos resolver aqui então esse exercício, tá? Sobre a equação fundamental da calorimetria. Pois bem, então nós temos aqui esse exercício, ele foi dividido em duas partes, tá? Parte A e parte B. Em experimento de calorimetria são utilizados um bloco de cobre e determinada quantidade de água. Aí a parte A. Qual a quantidade de calor que deve ser fornecida a 500 gramas de água a 20 graus Celsius para que sua temperatura atinja 80 graus Celsius? Bom, então nessa parte aqui a gente vai tirar os dados fornecidos aqui no problema, tá bom? Então, lembrando que a substância que a gente está trabalhando nessa parte A é a água, tá certo? Então, eu quero determinar que a quantidade de calor, ou seja, através da equação fundamental da calorimetria, a gente vai calcular aqui o Q, ok? Temos uma certa massa de água, cujo valor é de 500 gramas. A água se encontra inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius e ela vai atingir uma temperatura final de 80 graus Celsius. Daqui a gente já pode calcular a variação de temperatura, tá certo? Lembrando que a temperatura final atingida aqui pela água foi maior que a inicial, então é de se esperar que a variação de temperatura seja positiva. Vamos conferir? Então, ΔT vai ser igual a temperatura final, delta final, menos temperatura inicial. Então, a variação de temperatura aqui vai ser igual a 80 menos 20, certo? 80 menos 20. Então, a variação de temperatura é de 60 graus Celsius, tá certo? Então, a gente verificou que essa variação de temperatura foi positiva. Consequentemente, é de se esperar que a quantidade de calor também ela seja positiva, tá certo? Ou seja, essa quantidade de água ela vai estar recebendo energia na forma de calor de uma fonte térmica, tá certo? Pois bem, aplicando agora a equação fundamental da calorimetria, que é igual a M vezes o calor específico vezes variação de temperatura, tá certo? Então nós temos aqui, ó, Q é igual a massa, que é de 500 gramas, vezes o calor específico da água. Mas, professor, a questão não forneceu o calor específico da água. Não, porque esses valores de calor específico já são tabelados, tá? Já foram determinados experimentalmente. Então, o problema supõe que o aluno ele já conheça o valor, né, referente ao calor específico da água, tá certo? Que é igual a 1. Então, quando se trata da substância água, geralmente o problema ele não fornece, né, porque o problema ele já sugere, né, que o aluno já tem esse conhecimento. Então, 1 vezes a variação de temperatura, que é de 60. Então, a quantidade de calor é igual. Isso aqui agora é só matemática, pessoal, certo? Então, 500 vezes 1 é 500. 500 vezes 60. Só se multiplicar 5 vezes 6. 5 vezes 6 é 30. Então, você agora acrescenta os dois zeros do 500 com um zero do 60. Isso aqui vai ficar 30.000 calorias, tá certo? Então, 30.000 calorias, ou, se você preferir, também pode utilizar como 30 quilocalorias. Lembrando que 1000 equivale a K, tá certo? Pois bem, então essa quantidade de energia que a substância água ela vai absorver de uma fonte térmica, tá? Uma fonte quente, tá certo? Pois bem, vamos agora para a parte B. Vamos observar que aqui na parte B a substância já vai ser trocada. Nós teremos aqui uma outra substância, tá certo? Em vez de água, agora a gente vai utilizar bloco de cobre. Tá aqui, bloco de cobre. Então, se essa mesma quantidade de calor fosse fornecida
medida, olha, a gente vai utilizar a mesma quantidade de calor, né, que a substância água absorveu, então 30.000 calorias, tá certo? Continuando aqui, se essa mesma quantidade de calor fosse fornecida ao bloco de cobre em 500 graus,